Boa tarde, eu me chamo Heron Rodrigues Pontes, e nosso grupo ficou com o capítulo 2 do livro de letras e literatura latina, né? O capítulo 2 é o período clássico da literatura latina, e a gente vai falar um pouco desse capítulo, né? A gente optou por dividir em partes e cada um falar um pouco, discorrer um pouco sobre o assunto, lógico que de forma que a gente pôde buscar ler todo o capítulo para ter um entendimento melhor sobre o assunto e falar de forma resumida aqui, rapidamente, dado o tempo também, para não ficar nada extenso. Eu fiquei com o período clássico e também o período cicerciano, né? Então vou falar um pouco desses dois períodos, que o período cicerciano aí está dentro desse período clássico, né? Então assim, o período clássico ele acontece em Roma, com no caso a apreciação pela arte grega através do triunfo do helenismo. O helenismo ali a gente compreende ele pelo período de domínio da cultura grega no mundo antigo, né? De forma geral. E tem até uma figura que, em contrapartida, ele busca essa conservação para não aderir, que é Catão, né, que se fala. Ele acabou que se destacando aí por uma defesa conservadora das tradições romanas contra, no caso, essa corrente helenística, né? Então assim, houve de certa forma essa defesa, mas acabou que não vingando, porque assim, o helenismo ele se destacou bastante e sobre a sociedade romana, né? E aí a gente tem, no caso aqui, a figura, a pessoa de Marco Túlio Cícero, né? Que a gente tem aí o período cicerciano, que foi ele nasceu em Arpinho a 3 de janeiro de 106 a.C. e foi o maior orador romano que se tem notícia, né? Então ele era uma figura de destaque naqueles tempos, né? Cícero praticou, né, a poligrafia, cultivou gêneros diversos, como a oratória, a poesia, historiografia. Então assim, além disso também, né, foi político, foi advogado e jurista. Então assim, era diferente, era uma pessoa diferenciada para seu tempo, e ele defendeu, ele tinha como uma das suas maiores qualidades defender seus clientes e sua própria ideologia, né? Sendo considerado defensor da pureza e do caráter, da honestidade e dos bons costumes. Então assim, ele tinha isso, ele tinha essa ideologia e ele praticou ela a fundo, né? Então, falando um pouco mais da pessoa de Cícero, né? O cognome de Cícero tem um significado assim, pessoal, jocoso, assim falando em latim, pois quer dizer grão de bico. Diferente, né? Atribuído a um de seus antepassados, né? Porque este, no caso, possuía nariz, uma protuberância que lembrava aquela leguminosa forma diferente, né? Então assim, ele aos 25 anos, em 81 a.C., data em que tradicionalmente se inicia o período cicerciano. Começa aí, né? Ele pronuncia, ele se apresenta assim falando de forma em público com seu primeiro discurso, né? Que é a oração em defesa do Quíncio, num processo de expoliação
Sil. Então, assim, ele tem seu primeiro discurso aí. E a obra de Marco Túlio Cícero, que é, de certa forma, que é, na verdade, um exemplo para a literatura mundial, pode ser organizada em discursos, cartas, obras filosóficas, históricas e retórica e poesia. Então é muito diversificado, né? Muito mesmo. E assim, para finalizar, para não ficar tão extenso, Cícero procura revelar a forma idealizada da eloquência. Nessas obras, ele preocupa-se em mostrar como atingir o requinte da oratória, que é algo muito diferente, discutido sobre o gênero e as técnicas de argumentação retórica. Então, assim, ele faz isso de forma muito precisa, e ele e foi bem diferenciado. E os colegas irão continuar a falar sobre o capítulo 2. Obrigado e até mais. Irei falar sobre 3 poetas, começando por Tito Lucrécio Caro. Lucrécio nasceu provavelmente em Roma no ano de 99 a.C., tendo falecido por volta de 55 a 54. Alguns autores sugerem que ele tenha cometido suicídio, mas outros acreditam que isso deve ser descartado por falta de comprovação. O seu único trabalho conhecido é o poema filosófico sobre a natureza das coisas, onde expunha a filosofia de Epicuro de Samos, que para ele o epicurismo era a chave que poderia mostrar os segredos do universo e garantir a felicidade humana. Traz ideias sobre a libertação dos temores, inclusive de Deus, que para ele deveriam ser extirpados da alma humana, e ainda segundo ele, a vida não tem sentido, tratando-se somente de uma ilusão. Agora eu irei falar sobre o poeta Caio Gaio Júlio César. César nasceu em Roma no ano 100 a.C. e morreu por vítima de conspiração política liderada por Cássio Bruto, em 44 a.C. Ele foi um patrício, líder militar e político romano. Como historiador, escreveu comentários sobre a Guerra Gálica, composta por 7 livros, descrevendo campanhas empreendidas por ele que contribuíram para o alargamento das fronteiras do Império, sendo assim muito importante. Seu general Rício acrescentou um 8º livro que mantém a narração da guerra até o ano 50 a.C. Outra obra é comentário sobre a Guerra Civil, que narra a Guerra Civil entre César e Pompeu. As 2 obras foram concebidas numa linguagem não rebuscada, despretensiosa e impecável, condizentes com seu conteúdo. E das outras obras dele só existem apenas fragmentos. Irei falar agora sobre o poeta Caio Valério Catulo. Catulo nasceu em Verona, provavelmente em 87 a.C., e morreu vítima de tuberculose em 54. Foi um sofisticado e controverso poeta romano durante o final do período republicano. Catulo pertencia a um grupo de poetas denominados poetas novos, e a importância dele é fundamental para caracterizarmos esse círculo, uma vez que é de Catulo a única obra que possuímos. Dedicou-se à literatura grega, seguindo os moldes alexandrinos, com uma linguagem simples, espontânea e bastante original, o que se torna, além de sua paixão e amor dos prazeres e ao luxo. Entre suas poesias contidas numa coletânea de 116 versos, de temas variados, chamado de cânticos, Catulo vai da licenciosidade dos amores frívolos e frescor ao interno amor à pátria ou à profundidade e emoção do que dedicou ao seu irmão morto na Ásia Menor. Olá, eu irei falar de uma forma bem resumida sobre o período de Augusto. Caio Júlio César Otaviano Augusto, nascido Caio Augusto, foi o primeiro imperador romano. O mesmo foi o idealizador da Pax Romana e do Império, um extraordinário político e administrador. Sem revogar as leis e instituições republicanas, concentrou todo o poder em suas mãos, inaugurando uma época de esplendor e prosperidade no mundo antigo,
o que marcou o papel que Roma desempenhou na história. O seu período de governante foi entre 27 a.C. e 14 da era cristã. Mudando de assunto agora para Virgílio, Públio Virgílio Marão é bastante conhecido por sua obra A Eneida, um dos grandes poemas da literatura latina e universal. Nasceu em Andes, na região italiana de Mantua, no ano 70 a.C. e morreu em 19. Virgílio era filho de camponeses e em suas obras se destacam os gêneros como a filosofia e a poesia. Além da obra A Eneida, Virgílio escreveu ainda poemas como Culex, Etna, Priapeia e entre outros. Falando agora de Horácio, Horácio foi um poeta lírico, satírico e moralista político, o primeiro literato profissional romano. Exerceu enorme influência sobre a literatura ocidental. Quinto Horácio Flanco nasceu em Venúzia, Itália, no dia 8 de novembro de 65 a.C. Era filho de um escravo emancipado e funcionário público, financiou seus estudos em Roma e depois em Atenas. As obras de Horácio compreendem 4 livros: de odes, 1 de epodes, 2 de sátiras, 2 de epístolas, um hino e uma carta. Horácio faleceu em Roma no dia 27 de novembro do ano 8 a.C. Tito Livio foi um historiador romano, autor da Grande História de Roma, que foi conhecida pelo Habeas Condita, que tentou reconstruir a Revolução e a evolução romana dentre as origens da cidade, com o propósito de exaltar os feitios da época e as personalidades também importantes de Roma. A obra colocou ele entre os mais conhecidos e célebres historiadores de todos os tempos. O referido Lívio, ele nasceu em Patavium, rica cidade de Veneto, na Itália, no ano de 59 a.C., em meio a guerras civis que assolaram a Itália naquela época. A base da sua educação foi um estudo retórico da filosofia e da literatura grega. E é bem provável que ele tenha se instalado em Roma a partir do ano 30 a.C. e que tenha desfrutado de uma situação econômica bem confortável. Acredita-se que Tito Livio tenha adquirido prestígio muito cedo e que tenha sido admitido nos círculos literários de Roma, pois escreveu diálogos filosóficos e obteve o apoio do imperador Augusto, que o beneficiou em prol das suas pesquisas historiográficas. Por volta do ano 8 da era cristã, ele foi contratado pelo mesmo imperador, Augusto, para ser o preceptor do jovem Cláudio, que era o futuro imperador de Roma. Agora vamos falar um pouco sobre Ovídio, que foi um poeta que nasceu em Sumona, em 43, e recebeu sua educação em Roma, onde também descobriu sua vocação, que era trabalhar com a poesia. Ele trabalhou em alguns cargos públicos, mas renunciou à carreira para se dedicar à leitura, diferente da juventude daquela época. E quando ainda jovem, aos 25 anos, ele publicou Amores, obra que o colocou em evidência na época, mas também pode ter sido a causa de sua ruína. Após experimentar o sucesso e ficar entre esses poetas mais engajados e festejados, e disputados também, o Ovídio foi condenado ao exílio pelo imperador Augusto. Os motivos nunca foram totalmente esclarecidos, ainda tem essa lacuna na história. Alguns atribuem ao fato de que a sua obra, Amores, enxergaria o público feminino para a prática do adultério, levando a um comportamento censurado pelo imperador. Outros dizem que, na verdade, o poeta ele foi punido por se envolver em um escândalo no palácio. Algumas das obras consideradas imorais na época são Remedium, Amores, Mericamina, Feciei, Heroides, Face e Metamorfose. Essa última, Metamorfose, é considerada até hoje como uma enciclopédia completa da mitologia clássica, é o que temos acesso atualmente hoje graças ao poeta romeno. Agora vamos falar um pouco sobre Sêneca, que foi um filósofo, escritor, também foi político romano e mestre da retórica, foi o principal representante do estoicismo durante a época romana. Lucius Ananius Sêneca, conhecido como Sêneca o Jovem, nasceu em Córdoba, Espanha.
Foi por volta do ano 4 a.C., durante o Império Romano. Filho do célebre orador Lucius Anaício Sêneca. Ainda criança, foi enviado a Roma para estudar a oratória e também a filosofia, e lá mesmo ele recebeu ensinamentos de vários mestres, incluíram no estoicismo, ou seja, o influenciaram, ensinaram a ele. Mais tarde, passou uma temporada no Egito para tratamento da saúde, e em 62 passou a se dedicar e escrever e defender suas filosofias. Entre seus últimos textos estão um trabalho científico intitulado Problemas Naturais, os tratados sobre a brevidade da vida e sobre o ócio, e sua obra mais profunda, a Epistolae Moralis et Lucilium, em que reúne conselhos estoicos e elementos epicuristas de uma pregação fraterna universal, mais tarde dotada pela Igreja Cristã. Ele deixou também 9 peças dramáticas inspiradas no modelo clássico e que são de fato estudos das tensões emocionais, o que se vê submetido aos personagens. Os personagens nós podemos falar de Medela, Feura, Édipo, Hércules e Agamenon. Ele se suicidou em 65, ele foi acusado de participar da conspiração de Caio Piso, que teria planejado o assassinato do imperador Nero, e o mesmo recebeu a ordem de suicidar-se através do imperador, que executou cortando os pulsos na presença dos amigos, sendo seguido por sua esposa, sua cônjuge, que também se suicidou, o mesmo fato que ele. Seu corpo ele foi incinerado sem qualquer pompa, quer dizer, sem qualquer cerimônia. Ele morreu em Itália, Roma, no dia 12 de abril de 65.